Então, amados, como nós estávamos dizendo acerca desse tema tão importante, observe bem que quando nós olhamos essa questão de que o apóstolo, melhor, o diácono Estevão estava pregando e logo depois ele foi apredejado para ele pregar essa mensagem, nós observamos que ele fala da seguinte forma: Deus dizendo, através de Isaías, no Salmo 66, na verdade, Estevão estava pregando Isaías 66, capítulo 66. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Observe que Deus está sentado no terceiro céu, no seu trono. Isso são linguagens antropomórficas para o nosso entendimento, porque lá é espiritual, e se for falar em linguagem espiritual, nós não sabemos falar e nem sabemos entender. Como Paulo disse, estive lá, foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso, e vi coisas que não dá para contar, vi coisas inefáveis, indescritíveis, que é melhor, não é lícito falar ao homem, porque nem Paulo sabia falar e nem quem ouvia saberia entender. Portanto, as palavras da Bíblia são em linguagem que nós possamos entender. As asas de Deus, o coração de Deus, a mão de Deus, o trono de Deus, o assentar de Deus, a alma de Deus, são linguagens para nós entendermos melhor. Mas vejam bem que Deus ali no seu trono, no terceiro céu, ele disse: o céu é o meu trono, daqui eu governo tudo. Pastor, mas Deus não está em todo lugar? Está. Deus está em todo lugar. Não existe um lugar que Deus não esteja. Entretanto, a sua glória excelsa, a sua luz inacessível, que ninguém pode ver, como nenhum nunca viu, como diz lá em Timóteo capítulo 6, ninguém pode ver, porque é a sua glória. Mas eu tenho uma novidade para você, tenho uma boa notícia para você. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que um dia nós o veremos, olharemos para ele face a face, tal como ele é. Quantos são meses esse dia? Ver Deus face a face, tal como ele é. Mas para isso, tem que acontecer algo. Nessa condição humana que estamos, de carne e sangue, não temos condições de herdar as coisas celestiais. Há de ter uma transformação. O céu é o meu trono, ali está a majestade, a excelsa glória, a luz inacessível de Deus. E a terra? Descanso dos meus pés, o estrado dos meus pés, o escabelo dos meus pés. Mas vejam bem, agora tem a terra, tem o céu, tem o trono, e qual é a pergunta que se faz? Que casa me edificareis? Você pensou em alguma coisa aí nesse momento? Deus tem o seu trono? Tem. Terceiro céu? Tem. A terra ele põe os pés e descansa. Mas é a casa dele? A terra? Não. E o céu onde ele está sentado? Também não é a casa dele. Meu Deus! O que Deus quer dizer com isso? Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar final do prazer de Deus? Quando fala repouso de Deus, entenda, Deus não se cansa. São linguagens para o nosso entendimento. Mas qual é o lugar do meu prazer eterno? Eis aí. Então observe que Deus ainda está edificando este lugar. E isso é chamado em Efésios capítulo 1 de um propósito eterno de Deus. A vontade eterna de Deus. Ele está construindo, Ele está edificando, Ele está trabalhando, como diz lá em João 5,17. O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai está trabalhando, Jesus está trabalhando, tudo está trabalhando, tudo está contribuindo, tudo está acontecendo para o cumprimento do propósito eterno de Deus, para o cumprimento da vontade do coração de Deus. Ele está edificando uma casa para o seu repouso. Glória a Deus. Isto é todo o processo que dá existência de todas as coisas. Você existe por esse propósito. Eu existo por esse propósito. Os anjos existem por isso. Os céus, o primeiro, o segundo, o terceiro céu existem por isso. Tudo que existe é para o cumprimento deste propósito. A Bíblia existe por causa disso. Jesus veio ao mundo por causa disso. É verdade que existe um pensamento antropocêntrico
antropocêntrico que prega um pouco diferente. Pastor, de onde surgiu o pensamento antropocêntrico? Veja bem, pensamento antropocêntrico ou a filosofia, ela visa o homem. Muitas igrejas estão pregando que Deus existe, Jesus existe, simplesmente por causa do homem. Porque Deus criou o homem, amou o homem, e agora o homem errou, Deus ficou triste, e agora Jesus vem e salva o homem, para o homem ser salvo, para o homem ser feliz, para o homem, para o homem, para o homem, para o homem, para o homem. Mas não é isso. Na verdade, o propósito de Deus é Ele em Jesus Cristo. Mas quando vem esse pensamento antropocêntrico, veja bem, amados, que Jesus Cristo veio a este mundo, deixou aqui a sua igreja, edificou a sua igreja, o Espírito Santo veio e inaugurou a igreja, e a igreja foi ali, então, pelos pais da igreja, os apóstolos, vieram grandes bênçãos, e a igreja foi vindo abençoada, perseguida, porém uma igreja sã, legítima e pura, até o ano 300 e pouco. Quando então, o imperador Constantino disse se converter ao Evangelho, que de conversão não teve nada, e a igreja agora casa com o Estado. A igreja passa a ser estatal. E agora quem passa a ter influência sobre a igreja é o Estado e o imperador. E no primeiro concílio, o concílio de Nicéia, já se introduz dentro da igreja, que agora estava casada com o Estado, Pergamia, igreja de Pérgamo. Ela agora introduz um monte de coisas, de heresias, de doutrinas, ali por ordem de Constantino, e foi vindo outros imperadores, dando influência, trazendo influência, e a igreja foi perdendo a visão, o alvo, o propósito, a visão de Deus, o que Deus queria, o propósito de Deus fugiu de dentro da igreja. O propósito era político, humano e tantos outros. E a igreja foi a cada dia se afastando do Senhor. Se afastando, através dos tempos. Olha que foi uma igreja que começou no ano 300 e pouco, e foi até quase o ano 1500, em auge da Idade Média. E o que foi acontecendo? Chegou um momento em que a igreja se dizia que ela que perdoava os pecados. Não era mais Deus, Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a própria igreja perdoava os pecados. E aí chegava uma pessoa e confessava os seus pecados, e Deus dizia: bem, você tem muito pecado realmente. Como resolver o seu problema? Você tem bens? Tem bens. Então traga dinheiro, traga ouro, traga prata. Você tem terras? Tem. Não, então traga terras também, quer dizer, terras, e você estará perdoado. Isso chama venda de indulgências, venda de perdão, indulgência é perdão. E aí o rico ia embora satisfeito, porque ele pagou, ele aprontou, ele pagou e estava justificado pela igreja. Mas aí viu um pobre que não tinha dinheiro, não tinha nada, e confessava os seus pecados, sendo que a igreja, segundo o entendimento da época, era que perdoava os pecados. E então confessava: e aí, você tem dinheiro? Não. Ouro? Não. Prata? Não. Pedra preciosa? Não. Uma terrinha? Nada. Sou um pobre, miserável, carente. Então sua situação está difícil, seus pecados está complicado, né? Então faz o seguinte: você vai caminhar de joelhos, tantos quilômetros, você vai carregar uma cruz até que esfolar o ombro, você vai fazer um chicote, vai colocar uma lâminazinha na ponta e sair caminhando, rezando, e caminhando e rezando, tantas vezes tal rezo, tantas vezes tal rezo, e batendo nas costas, e batendo, até sair muito sangue. Isso é penitência, você tem que pagar a penitência, não tem dinheiro. E isso, a igreja foi enriquecendo, formando exércitos, os exércitos da igreja, chamado os templários, invadiram, trouxe guerras. Chegou um ponto que a Bíblia foi proibida. Veja de onde veio o antropocentrismo. A Bíblia foi proibida. Só a igreja tinha poder de ter a Bíblia. Ninguém podia interpretar. Quem tentasse interpretar a Bíblia era considerado herege, excomungado, teria sido torturado e morto pela Inquisição. Veja bem, e foi chegando a esse ponto de que a própria ciência, o intelecto da ciência, não podiam ter as suas próprias teorias. Teve um homem chamado Nicolau Copérnico,
que ele disse que a terra era redonda e que ela girava em torno do sol, não só girava em torno da terra. E esse homem, ele era um cônego, ele era um presbítero da igreja na época, um homem de alta nobreza, de muito dinheiro, um polonês, de família nobre. E aí então avisaram para ele, por amizade, ó, para de pregar que é perigoso. E ele continuou pregando. Não, eu fiz isso aqui, eu sou astrônomo, sou matemático, eu fiz aqui tudo, eu posso provar minha teoria, que a terra que gira em torno do sol, e ele estava certo. Mas por fim ele foi excomungado e condenado à morte. Veja que ponto chegou a igreja. E quem discordasse, caía no tribunal. Ali se não voltasse atrás rápido, ele ia ser torturado. Se vocês visitarem o museu da tortura da igreja, vocês vão ficar espantados com tanta engenhosidade para torturar as pessoas. Mas vejam bem, amados, a igreja nesse ponto, o que ela tinha do propósito eterno de Deus, da visão de Deus, do querer de Deus, da obra de Deus, quando chegou a esse nível, ela causou uma repulsa na humanidade, foi surgindo então movimentos contra Deus. Deus tinha culpa disso? Não. Cristo tinha culpa? O cristianismo tinha culpa? Não. Foi um casamento da igreja com o Estado que causou isso. Portanto, nós que do Ministério da Graça não queremos casar com o Estado. Se vier um político aqui, ele pode vir sentar com qualquer outro e ouvir a palavra de Deus. Não queremos casar com o Estado. Nosso casamento é com Cristo. Quando perguntou para Cristo, você é rei dos judeus? Ele disse, meu reino não é deste mundo. Mas veja bem, amados, que causou só uma grande repulsa, mas a humanidade culpou quem? A igreja, a Deus, a Cristo. A palavra cristianismo, igreja, teocentrismo, Deus, Espírito Santo, essas coisas, Bíblia se tornou um antagonismo dos mais intelectos que viam tanto erro. E aí então foi surgindo a renascença do século XV, o renascimento, como queira, e esse movimento filosófico, intelectual, inclusive, ele foi contra todas essas coisas, mas se tornou outro extremo, um extremo agora que Deus estava longe, muitos se tornaram ateus, outros queriam um Deus bem distante da igreja, de qualquer coisa, criou-se o deísmo de René Descartes, dizia que Deus criou as coisas, mas virou as costas, foi para longe, e que agora nós vivemos pela lei da natureza, nós mesmos. E a ciência querendo agora resolver todos os problemas da humanidade, achar um meio de resolver tudo, descobrir tudo do início do homem, por que existimos, por que a nossa existência, para onde vamos, como alcançar a vida eterna através da ciência, todo mundo afastando da igreja e afastando da Bíblia de Deus, por causa de tantos erros. Daí surgiu a ideia antropocêntrica, que o alvo é o homem, e o homem para o homem, a humanidade para a humanidade. Isso foi um erro, e esta ideia, de alguma forma, entrou nas igrejas modernas, que Deus existe para servir o homem, para que o homem seja feliz, para que o homem tenha vida eterna, para que Deus fique vivendo o homem feliz, Deus fica feliz se o homem estiver feliz, se o homem estiver triste, Deus está triste. Não, o alvo de Deus é Jesus Cristo e uma morada eterna para Ele. E nós, pastor, onde entramos nisso? Você vai ver isso nesta mensagem. Onde nós entramos? Nesta ideia do propósito eterno de Deus. Mas entendam bem, o propósito eterno de Deus está registrado em Isaías 66, verso 1, e o diácono Estevão, antes de ser apedrejado, pregava o propósito eterno de Deus, dizendo: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, no caso de Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis? Não é o céu onde Deus assenta no trono, não é a terra. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu prazer eterno? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Amados, quando nós vamos ali em Lucas capítulo 14, verso 28, se você poderia abrir sua Bíblia,
Lucas 14, 28. Olha o que Jesus Cristo nos fala. Talvez ninguém dê muita importância a essa porção das Escrituras, mas aqui Jesus Cristo está falando coisas profundas acerca de Deus. Lucas 14, 28. Se não quiser colocar aqui na tela, diz assim: por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Continuando. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. 30. Dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Eu fiquei 20 anos construindo uma casa. Não está toda acabada ainda não. O irmão Rodrigo está lá, lutando, né? Mas quem ajudou o irmão Rodrigo, quiser ajudar mais, está aberto ainda, né, irmão? As portas estão abertas. Glória a Deus. O irmão Rodrigo, lutador, viu, irmãos? Pegou firme. Tinha de olhar para mim até com dó. Falei: agora eu posso falar que está acabando. Ficava com dó do irmão Rodrigo. Um sol quente, esse tempo seco. Ele não tinha costume de trabalhar assim. Mas enfim, está quase no ponto de mudar, não está? Fala a verdade. Essa semana você muda? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Comprou seu lote, conseguiu sua casa, os irmãos ajudaram, graças a Deus, né? Mas vejam bem, amados, que Deus, o que Jesus está falando ali? Que tem que projetar, que tem que fazer um cálculo, toda a previsão para começar e acabar. Senão as pessoas vão falar: ih, olha lá, ó, começou e não teve como acabar. A pessoa que não sabe fazer nada. É isso que está dizendo. Mas de quem Jesus está referindo? De quem Jesus está falando? Será que as palavras de Jesus eram assim, para coisas simples? Não. Toda a palavra de Jesus são profundas, talvez simples para alguns que não entendem. Jesus está falando de Deus. Como assim, pastor? É porque Deus não faria um terceiro céus junto com os querubins, com o seu trono. Deus não faria o segundo céu dos anjos, nem esse primeiro céu que nós habitamos. Deus não faria o homem, Deus não faria Lúcifer, se ele não tivesse um projeto de início, de meio e de fim. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele projetou, Ele calculou. Deus arquitetou tudo, Deus previu tudo, Deus sabia tudo, do começo, do meio e do fim. E a Bíblia nos registra um único livro na história, registra o início de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra e o mar. Amém? Como não? Quem criou o mar então? O diabo? Foi Deus. É outra história, né? Na verdade, a minha esposa está certa. Criou os céus e a terra. Bom, o mar já foi outra história, né? O mar está no verso 2. Apareceu ali. Mas vejam bem que, como é que se encerra a Bíblia? E vi um novo céu, uma nova terra, e o mar não existe. Tem o começo? Tem o fim? Tem. Muito bem. Tem o meio também? Tem. Tudo o que aconteceu no passado, Deus disse para algum profeta antes. Daniel, olha, você é um servo muito amado, você orou, eu vou te explicar o fim das coisas. Vou começar por agora. Depois da Babilônia vai vir o Império Medo-Persa. Eu pergunto, veio depois da Babilônia o Império Medo-Persa e assumiu? Sumiram. E depois do Império Medo-Persa, Daniel, vai vir os gregos. Olha na história, os gregos vieram depois do Império Medo-Persa? Vieram. E depois dos gregos vai vir um império terrível,
terrível, veio o Império Romano, enfim, não vamos entrar em escatologia agora, mas tudo foi profetizado. Todas as coisas que acontecem hoje estão profetizadas na Bíblia. Deus, Ele projetou tudo, início, meio e fim. Quando Lúcifer pecou, Deus não ficou desesperado, não. Quando Adão e Eva pecaram, o homem caiu, Deus não entrou em desespero, ficou ali choramingando, e agora, o que eu faço? Não, plano B, plano C, plano D, nada disso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história. Deus está no controle porque Ele tem um propósito. Deus tem um propósito eterno. E desse propósito, nessa história, Ele se revela como Deus de amor, Deus que perdoa pecados, Deus que vence inimigo, Deus que é longânimo, Deus que é paciente, Deus Ele se revela todo, que é justiça também. Mas observe, amados, que o alvo não é o homem. Pastor, o alvo não é o homem? Enquanto nós, essa humanidade aqui, não. Mas o alvo é o homem. O que é isso, pastor? Não é o homem, é o homem? Você vai entender. É porque, segundo os olhos de Deus, existem dois homens. Dois? Sim. Existe o homem Adão e Eva, eu e você. Nós somos descendentes de Adão e Eva. E existe um outro Adão, o último Adão. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 15, verso 45. Olha o que é dito. 1 Coríntios 15, verso 45. Olha o que nos é dito nesta porção. Abra sua Bíblia. Confira comigo. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem. Quem é o primeiro homem? Quem é o primeiro homem? Adão. Nós, todos nós. Todos nós somos Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Esse é o primeiro homem. Foi feito o quê? Nós somos alma vivente. Temos alma. E o último Adão, tem outro Adão? Foi feito Espírito vivificante. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você ainda na carne pertence ao primeiro Adão, mas no Espírito você já pertence ao segundo Adão. Então vejam bem, o alvo de Deus é o primeiro Adão ou o último Adão? O último. Esse é o alvo de Deus. Quando nós então abrimos em Romanos capítulo 5 e o verso 14, olha só o que nos é dito em Romanos 5,14. Glória a Deus, aleluia. Romanos 5,14. Nós poderíamos muito bem estar pregando: olha, você é o alvo de Deus. E as pessoas ficam ali ouvindo aquela coisa gostosa, que coça os ouvidos, e as pessoas ficam todas com aquelas palavras motivacionais e de autoajuda, e todo mundo gosta, todo mundo fica feliz. Mas, irmãos, existe a verdade, e existe coisas agradáveis de pregar, e existe a verdade. Qual nós preferimos? As coisas bonitinhas, agradáveis aos ouvidos humanos, ou a verdade do propósito eterno de Deus? Qual que você quer ouvir? Essa é a questão. Aqui em Romanos 5,14 nos é dito o seguinte: no entanto, a nós reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é o quê? A figura daquele que havia de vir. Daquele que havia de vir? Jesus, o último, o segundo e último Adão. É o segundo homem, o qual é a figura daquele. O primeiro Adão era a figura do segundo? Sim, era protótipo do segundo homem.
e o último homem, o segundo Adão, o primeiro. Então vejam bem, amados, que o alvo e a consumação do propósito de Deus não estava no primeiro, porque o primeiro era a figura, ele projetava, ele profetizava, ele mandava, ele indicava o segundo sim, esse é o alvo. Então quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 1, passamos o homem, nossa imagem e semelhança, quando fala, façamos o homem, nossa imagem e semelhança, até quando, até que ponto Adão e Eva foram imagem e semelhança de Deus? Veja bem, aí você vai então encontrando ali, no capítulo 2, verso 18, o próprio Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem, esse outro homem, esse segundo homem, esse último Adão. Então, quando nós vamos ali, não é bom que o homem esteja só. A quem que estava se referindo? De quem Deus está falando? A palavra de Adão? Sim, mas figuradamente apontava para o segundo, Cristo, o Deus vivo, encarnado. Veja bem que um dia Deus foi só. Deus foi só? Foi. Como assim, pastor? É porque você já parou para pensar que tudo que foi criado não existia? Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Ora, então todas as coisas um dia não existiam. E tendo Deus criado todas as coisas um dia não existiam, um dia Deus foi só, completamente só. Em sua trindade, ali estava Deus, o Verbo, o Espírito. Existiu a terra? Não. Sem forma e vazia? Não. Existia anjos? Não. Querubins? Não. Trono? Não. Terceiro céu? Não existia nada. Deus era só. Aí Deus então tem um propósito eterno no seu coração. Ele projeta, cria, porque não é bom que Deus esteja só. Mas ele não fala Deus, ele fala o homem, porque Deus queria agora um corpo para ele. Jesus Cristo é a casa de Deus, é o corpo de Deus. Quando você vai ali em Colossenses 2:9, é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha bem, vamos ler esse texto? Colossenses 2:9. Olha o que é dito nessa porção das Escrituras Sagradas. Porque nele quem é esse nele? Jesus Cristo. Nele habita de que forma? Não é um homem? É um homem. Porque nele habita corporalmente toda. Ora, Deus passa a ter um corpo. Aquele que era só passa a ter um corpo. E não é bom que este homem, já estava projetando Jesus Cristo, esteja só. Então, quando você vê todos os acontecimentos de Adão, aponta para o segundo Adão, prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Jesus Cristo, o segundo Adão, o segundo e último homem. Então toda a história de Adão joga profeticamente para a história de Jesus Cristo. Aleluias. Então Adão está ali e Deus disse, não, vamos esteja só, faz-lhe uma disjuntora. Quem é a disjuntora do homem em Cristo? A igreja. A igreja do Senhor Jesus é a sua disjuntora. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós oramos pelos enfermos, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, somos a disjuntora, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, somos nós. Diga assim, eu sou a noiva de Cristo, a igreja de Deus vivo. Aleluias. Então agora vem Eva. Esta, afinal, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Mas para fazer isso, o que aconteceu? Deus colocou um profundo sono em Adão. E Cristo passou 3 dias e 3 noites na morte. E ali, naquele profundo sono, é cerrado da costela de Adão a Eva.
Ali Deus faz Eva, de uma molécula, não sei, uma célula, não sei, mas é feito dali, da costela de Adão. E da costela de Cristo nasce a igreja. Como assim, pastor? É que quando Cristo já estava ali na beira da morte, veio um soldado profeticamente fazendo o que Deus queria no seu propósito eterno e transpassou Cristo com uma lança. Dali saiu o que? Sangue e água. E a igreja nasce de onde? Do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário e da água do Espírito Santo. O sangue nos justifica os nossos pecados, perdoa os meus e os seus pecados, tais grandes eles sejam, ou quantos eles sejam, o sangue de Jesus os purifica. Você crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Ali nasce a igreja, nos inocentando de todas as nossas mazelas, de todos os nossos erros, de todas as nossos males e fraquezas e manchas e nódoas, com o sangue de Jesus. Mas o que faz nós? Carne da carne, osso dos ossos de Cristo. É o primeiro Adão? Não. É que ele saiu água. Água simboliza o Espírito Santo, conforme está em João 7,38. Quem crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso ele dizia acerca do Espírito Santo, que ainda não foram dados. Verso 39. O Espírito Santo agora nos constitui em nosso espírito a natureza divina, porque a natureza divina está para o Espírito Santo, que é incorruptível e imortal, e nós seremos tomados pela glória do Espírito Santo um dia, no arrebatamento, e teremos um corpo incorruptível e imortal, totalmente absolvidos pela natureza divina. Porque Deus, para construir uma casa para Ele, era necessário que agradasse a Ele, que fosse nos moldes dEle, que fosse no agrado dEle. Para cumprir o seu propósito eterno, essa casa teria que ter a mesma natureza de Deus, a incorruptibilidade e a imortalidade, porque é assim que Deus o é. Outra casa não serviria para Deus. E o primeiro a constituir essa casa é o corpo de Cristo. Então, tudo que vem acontecendo ali em Gênesis, nós temos que apontar para Cristo e a sua igreja. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vamos no Salmo 8, e aí, abra sua Bíblia, Salmo 8. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Verso 4 em diante. Salmo 8, verso 4 adiante. Vamos acompanhar aqui na tela que é melhor. O que é o homem mortal? Está falando de quem? Do primeiro, nós, humanidade. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você? Para que Deus se lembre. Olha a pergunta. Como quebra o antropocentrismo e nos joga para o verdadeiro homem, Jesus Cristo. E o fim do homem para que o visites. Próximo verso. Pois pouco menor fizeste com os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Continua. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Mais um. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Próximo. As aves dos céus, os peixes do mar e tudo que se passa pelas veredas dos mares. Amados, eu pergunto: a quem foi que Deus falou assim: dominai sobre os animais, sobre toda a terra, sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre os répteis, sobre tudo? Para quem Deus falou isso? Para Adão, lá no começo. Agora eu pergunto: Adão não prefigurava Cristo? Será que Adão ia conseguir dominar sobre tudo isso? Será que ele prefigurava o segundo Adão e o último Adão, que é Cristo? Jamais. Quem é que vai dominar nessa terra sobre as aves dos céus, sobre os peixes no mar, sobre os insetos, em que o animal vai voltar, o leão vai voltar a comer palha junto com a ovelha, a cobra vai perder o seu veneno e vai dormir junto
ou um bebê, diz a Bíblia. Quem vai dominar esse clima terrível? Agora passou um tal de Dória, né? Lá dos Estados Unidos. E minha esposa me mostrou ele chegando aí em Bahamas. Meus irmãos, que tamanho de coisa! Tinha uma cidadezinha assim perto do mar, e aquele monstro chegando. Meu Deus, se eu estivesse lá. Quem vai dominar sobre o clima? Sobre os bois? O urso junto com ali a onça? Quem vai dominar nessa terra por 1000 anos? É o primeiro Adão ou o segundo? Então, quando Deus fala assim, Adão domina, Ele estava falando. Aí, quem é realmente a imagem e semelhança de Deus? O primeiro conseguiu ser? Ou é o segundo? Aí que nós precisamos entender tudo que está escrito em Gênesis. O primeiro prefigurava aquele que havia de vir. Quando você abre em Hebreus 1:3, joga para nós, por gentileza, abre aí na sua Bíblia. Hebreus 1:3. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós começamos a entender quem é Cristo, qual o propósito eterno de Deus a ser realizado, a ser consumado através de Cristo e a sua igreja. O qual, já está falando de Jesus Cristo, viu, irmãos? Sendo o resplendor da sua glória e a expressa, aleluia. Este é a imagem expressa. Adão falhou. Eu errei também. Você nunca errou, não? Mas esse aqui é expressa a imagem. E sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra das alturas. Deus está consumando o seu propósito eterno através de Jesus Cristo. Não através do primeiro Adão, mas através do segundo Adão. Portanto, é necessário que esse primeiro Adão seja crucificado na cruz. E ao terceiro dia surja um novo homem. Jesus Cristo ressuscitado, glorificado. Ele é obra do Espírito Santo? Sim, mas veio do óvulo de Maria. Veja bem que essa parte que vem de Maria, que vem de Adão, é crucificada na cruz, conforme está em Romanos 6, verso 6. E nasce um novo homem. Este é o homem, o único mediador entre Deus e o homem. Esta é a casa de Deus, porque dele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando Jesus veio a este mundo, aí ele estava lá, realizou o milagre do casamento em Caná da Galileia. Aí ele passa pelo templo, naquele templo, aquele templo de Salomão, ainda simbolizava a casa de Deus, a morada de Deus, profeticamente apontando para Cristo. Então ele vem ali, os campistas ali, tudo, ele expulsa todo mundo, ele desce um azorrague, um chicotezinho, paciência. Ele não estava desesperado de ira, não, teve tempo para fazer um chicotezinho, com calma, com amor. E foi lá, espantou os animais, tudo, tirou aquele comércio dali. Tem gente hoje mercadejando a palavra de Deus, tudo por dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem nada. E Jesus disse o contrário: de graça receber, de graça dar. Que diferença, hein? Mas aí ele faz aquilo tudo ali, tal. Depois ele fala para você: está vendo isso daí? Isso aí eu derrubo e em 3 dias eu reconstruo o templo. Só que ele explica lá em João capítulo 2. Isso ele dizia acerca do seu corpo, porque em 3 dias Jesus foi ressuscitado e ele é a casa de Deus. Aleluia. Que Deus repousa, que Deus habita a plenitude da divindade. Ele é o repouso eterno de Deus, é Jesus Cristo.
Pastor, e eu? E a igreja? Onde é que está aí? Acontece que esse novo homem, assim como Adão representa toda a humanidade, nós estamos todos em Adão, como seres humanos, carne e sangue, mas agora Jesus Cristo representa e traz em si toda uma nova geração, de nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, daqueles que creem, que nasceram de novo em espírito. Portanto, desde já no espírito, não na carne, na alma, mas no espírito, nós já somos casa de Deus, já somos templo do Senhor. Diz o apóstolo Paulo: ei, não sabeis vós que sois templo, que sois casa de Deus, e que Deus habita em vós? E mesmo Jesus não estava aqui na terra, ele disse: eu vou, mas eu voltarei, e eu, Pai, faremos morada em vocês, habitar dentro de vocês. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Mas como assim, pastor? É que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse novo homem, ele também é extensivo, também é corporativo, assim como o primeiro representa toda a humanidade. Agora, Jesus Cristo representa no seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo, toda a geração daqueles que creem, que são nova criatura do Senhor. Portanto, a igreja, ela é, no corpo de Cristo, a morada de Deus. É o terceiro céu? Não. É a terra? Não. É Cristo e o seu corpo, é Cristo e a sua igreja, da mesma essência do Pai, da mesma essência de Jesus, da mesma essência do Espírito Santo. Somos casa e morada eterna de Deus. Pastor, já aconteceu tudo? Está acontecendo. Está acontecendo. Esse processo está acontecendo. Quando nós vamos ali no Salmo 24 e o verso 3, veja bem o que nos é dito, essa porção maravilhosa das Santas Escrituras. Nos mostra nós em Cristo Jesus. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não se entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem vai chegar lá? Quem vai subir ao santo monte do Senhor? É quem não tem pecado, é quem é puro de coração, nunca falou uma palavra errada, nunca cometeu um erro. Deixa eu ver quem é aqui. Pastor Emerson? Você ninguém sobrou bonito aqui para mim, mas não tem jeito. Irmão Milton? Eu conheci um irmão que pregava para ele. Quem é, irmão? Vai tão puro assim? Você acha que é minha vozinha era tão pura. Tem umas pessoas bacanas aos nossos olhos, mas todo mundo tem problema. Quem é que não tem? Quem não tem? Eu pergunto, como nós vamos chegar lá então? À medida que Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Sabia disso? Irmãos, ali em Efésios capítulo 2, fala que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas como assim? Está garantido. Está no passado lá. Já estamos ressuscitados. E diz mais, isso aqui diz lá, em Efésios capítulo 2, diz que nós já estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. Uai, como é que pode? É que está garantido. E como a gente chega lá? Através do corpo de Cristo, através da igreja, que é o corpo de Cristo, porque Cristo nos comprou para Ele, com propriedade exclusiva, e para isso Ele cumpriu a lei de Deus e morreu em nosso lugar, nos justificou, nos trouxe agora o Espírito Santo, trouxe a filiação e nós somos dele.
Fazemos parte dele, do seu corpo, este novo homem. Portanto, em Cristo e na igreja nós chegamos lá e somos sim morada do Deus vivo. Agora, Cristo está cumprindo todo o propósito de Deus. Abra aí em Atos 3:21. Cristo está cumprindo todo o propósito eterno de Deus. Atos 3:21 diz assim, aqui na tela os irmãos podem acompanhar: o qual convém dizer Jesus Cristo, que o céu contém, ou que o céu receba, até os tempos da restauração de tudo. Tem gente que não entende isso, acha que Cristo já foi para o céu, sentou no trono, já está. Não, até os tempos da restauração. Eu estava com um fumo a esse respeito, né, irmão? Até um tempo, deu tempo, dos quais Deus falou pela boca dos seus profetas e dos seus santos profetas desde o princípio. Restauração. O que ele diz vai restaurar? Observe que lá no final tem a casa de Deus, a Nova Jerusalém, a igreja está governando sobre o mundo, sobre nações, sobre seres humanos restaurados, até o tempo da restauração. Cristo vai restaurar? Vai. Quando nós vamos agora para Efésios 1:10, veja bem o que nos é dito acerca da reconciliação. Vamos estudar tudo isso nessa quinta-feira, viu, irmãos? A partir dessa quinta-feira, nós vamos estudar tudo isso. Efésios 1:10. Abra sua Bíblia, diz assim: de tornar a congregar em Cristo. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia aqui, porque 1:10 diz assim: de fazer convergir nele, congregar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como as da terra. Então tem os restaurados, Atos 3:21, vai restaurar as nações. Mas a igreja, o corpo de Cristo, esse será convergido nele, que é a morada de Deus, que é a Nova Jerusalém. E ainda nós temos reconciliados, que está lá em Colossenses 1:20. Nós não temos tempo de entrar em todos esses campos, viu, amados? Convido os irmãos, convidamos os irmãos a estar aqui nas quinta-feiras, para nós estudarmos esses assuntos. Em Colossenses 1:20, temos a reconciliação de todas as coisas. Vejam bem. Colossenses 1:20. E que havendo por ele a paz pelo sangue de Cristo, por meio dele, o que acontece? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, tudo que era inimigo de Deus agora, que existe, são amigos de Deus. Não existe mais inimigos. Então, para concluirmos, aqui em Apocalipse 21, abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura. Graças a Deus. Vi, todos acharam? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então Deus está reconciliando. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, a quem está convergindo a igreja nele, no corpo de Cristo, como morada eterna de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, a Nova Jerusalém. Então ouvi uma grande voz vinda do céu dizer: desde o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus. Tabernáculo é morada de Deus. Deus habitará com eles. Diga glória a Deus. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Está convergindo nele, Deus está habitando. É o lugar do repouso, do prazer de Deus. Qual o propósito eterno de Deus? É este, o tabernáculo, a habitação de Deus, a Nova Jerusalém, a igreja de Deus vivo. Verso 4: ele enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ora, haverá pranto, luto, dor? Não, não existe mais essas coisas. Alguém penando eternamente, sofrendo? Acabou aqui. As eras das eras, os séculos dos séculos já se encerraram aqui. E aquele que se assenta no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus amados, vamos encerrar por aqui. Vou continuar mais um pouquinho, mas o tempo não nos permite. Eu creio que o teor maior da mensagem foi passado nesta noite. Foi passado nesta noite, em nome de Jesus. Eu pergunto: você dispõe a sua vida para, com alegria e voluntariedade, para servir a Deus no seu propósito eterno? Se você fizer isso, o seu coração vai ser transformado no processo de santificação. Todos os dias o Senhor vai ganhar o seu coração. Por quê? Porque você entendeu o que Deus quer de você. Você não nasceu nesse mundo à toa. Aí eu vim, vou bater um pensamento antropocêntrico ou um machismo de qualquer maneira. Não. Você veio a este mundo porque Deus tem propósito a ser cumprido. O alvo é a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos.